Olá, bom dia. O meu nome é Patrícia Assunção. Hoje venho-vos falar sobre o jazz e a música brasileira, um artigo de Tadeu Camargo Piedade. Neste artigo, o autor analisa o que é a música popular brasileira instrumental, ou jazz brasileiro, conhecido no Brasil pelo rótulo de música instrumental. Tadeu Piedade analisa este género, que é bastante popular no Brasil, porém é pouco divulgado e estudado pela musicologia brasileira. O autor refere que o jazz brasileiro é um conjunto da música popular brasileira, apresentando uma relação típica com o jazz norte-americano. A musicalidade brasileira e a norte-americana encontram-se no jazz brasileiro. O que constitui este género é uma fricção de musicalidades, um conceito inventado por Roberto Cardoso de Oliveira, e este desenvolveu este conceito a partir dos anos 60 para dar conta da relação entre sociedades indígena e a sociedade brasileira, que ele via como conflituosa. Ao mesmo tempo em que absorve o paradigma do bebop, busca afastar-se desta musicalidade norte-americana, através da articulação de uma musicalidade brasileira. Qualquer análise do jazz brasileiro tem de passar pelo levantamento dos elementos musicais em jogo, como motivos, escalas, acordes, sequências de acordes, riffs, grooves, improvisos, forma da peça e dinâmica da performance. O jazz brasileiro é uma fusão musical que surgiu no encontro entre as raízes rítmicas e melódicas da música brasileira e a improvisação e harmonia, características do jazz norte-americano. Ao longo da sua história, o jazz brasileiro evoluiu e diversificou-se, dando origem a uma variedade de estilos e subgéneros que refletem a diversidade cultural do país. O autor destaca pela sua riqueza rítmica e por integrar géneros como a bossa nova, o samba, o choro e outros estilos populares brasileiros ao improviso e à sofisticação harmónica do jazz. Algumas das características do jazz brasileiro são a improvisação, como no jazz tradicional. A improvisação é um elemento fundamental, permitindo que os músicos explorem novas ideias e criem melodias únicas a cada apresentação. A harmonia também do jazz brasileiro é frequentemente complexa e sofisticada, combinando elementos do jazz tradicional com harmonias mais típicas da música brasileira. Quanto à sua instrumentação, varia muito, mas geralmente inclui instrumentos típicos do jazz, como piano, contrabaixo, bateria e saxofone, além de instrumentos brasileiros como o violão, o pandeiro e o cavaquinho. O exemplo mencionado por Tadeu é o caso da execução de certas estruturas ritmo-melódicas. Pode ser chamado de citação em contexto. Um músico de jazz, improvisando no chorus de um determinado tema, de uma canção, executa uma parte de um tema diferente de um outro tema da peça que está a improvisar. Este tema novo sendo presumido como reconhecido pela audiência, por exemplo, trecho de um tema famoso, como a marcha fúnebre, o hino nacional e entre outros, sendo que é necessária uma forma de adaptação para o encaixe deste tema no contexto ritmo-harmónico. A influência da bossa nova contribui bastante para este estilo. Por exemplo, a bossa nova criada por artistas como João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes foi a ponte mais famosa entre o jazz e a música brasileira. Uma das canções mais importantes que se tornou um clássico global foi A Garota de Ipanema, uma canção de António Jobim que vou passar a mostrar. Porque estou tão sozinho. Falando agora um pouco sobre a história do jazz brasileiro, este chegou ao Brasil no início do século XX, influenciado pelas gravações e bandas norte-americanas. Inicialmente, os músicos brasileiros adaptavam as músicas de jazz para o gosto local. Quanto à bossa nova, surgiu nos anos 50 e foi um marco fundamental para o jazz brasileiro, popularizando a música brasileira no mundo e introduzindo elementos do jazz em canções mais melódicas. A partir da bossa nova, o jazz brasileiro diversificou-se, com músicos explorando diferentes combinações de ritmos e estilos, como o samba jazz, o jazz rock e o jazz fusion. As primeiras bandas foram as de Severino Araújo, que foram pioneiras na adaptação do jazz ao contexto brasileiro. No entanto, a música ainda era muito próxima do original, com poucas adaptações para a cultura local. Para acabar o meu trabalho sobre este artigo, o jazz brasileiro é um género musical rico e diversificado que reflete a história e a cultura do país.
A sua origem está na fusão entre a música brasileira e o jazz norte-americano, e a sua evolução foi marcada por diversos estilos e subgéneros. A bossa nova foi um marco fundamental, mas o jazz brasileiro continua a se reinventar e a emocionar públicos do mundo inteiro.